Vamos conversar agora com o advogado Leonardo Navarro. Ele é especializado em direito à saúde e vai falar sobre os planos de saúde, as gestões financeiras e também contratual da saúde no país em tempos de pandemia por coronavírus. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos da TV Alesp, a todos da produção e a todos que estão nos acompanhando nesta terça-feira. Legal, muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Eu gostaria de começar esse bate-papo, doutor, justamente perguntando sobre os planos de saúde, muitas dificuldades nesse momento de pandemia por coronavírus. Eu pergunto ao senhor se os planos de saúde têm que atender os inadimplentes durante a pandemia ou não. Na verdade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela recomendou que os planos de saúde tivessem algumas posturas. Dentre elas não reajuste pelo prazo de 90 dias e recomendou também que não ocorra nenhum tipo de restrição para aquela pessoa ou para aquela empresa, né, no caso dos planos empresariais, sofram qualquer tipo de restrição com relação ao atendimento ou cancelamento de contrato. Mas isso é apenas uma recomendação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a nossa ANS, né? Mas que os planos de saúde podem ou não seguir. Então, nós já tivemos alguns casos, já ficamos sabendo de algumas notificações com relação à rescisão, mas realmente, como é um contrato, as operadoras vão precisar direcionar aí da melhor forma possível, e se quiserem rescindir contratos, elas terão que seguir a lei de planos de saúde, né, e cumprir os prazos para que essa rescisão ocorra. Não é a recomendação, não é o esperado, mas realmente as operadoras de saúde vão optar em cancelar ou fazer qualquer tipo de restrição com relação aos seus segurados. Não é a recomendação, espero que os planos de saúde, as operadoras, realmente sejam um pouco mais atentas com relação a essas necessidades que toda a população vem enfrentando e com relação à queda de rendimento de muita gente, de muitas empresas. Agora, existem algumas particularidades, em razão, naturalmente, da pandemia, que não estavam previstas nos contratos firmados entre as operadoras, entre os planos de saúde e os seus clientes. Em razão desta situação de emergência, de calamidade pública, alguns clientes acabam acionando os planos de saúde, precisando realizar exames específicos, exames que não estavam contemplados naqueles contratos. E aí eu dou o exemplo do teste para detectar coronavírus. Nesses casos, como os planos de saúde têm se posicionado e a avaliação do senhor, isso pode gerar uma judicialização? Vamos lá. Bem objetivo, porque senão essa discussão pode adentrar horas e horas a fio, né? Mas de forma bem objetiva. Exames relativos ao coronavírus, a detecção, né, da contaminação para os segurados de plano de saúde. Os exames devem ser cobertos pelas operadoras. Não há discussão com relação a isso. Como também a internação e todo o tratamento decorrente dessa contaminação. As operadoras de saúde, elas assumem o risco de prestar o serviço de saúde e a partir do momento, então, que a população precisar e a demanda aumentar, elas vão ter que suportar, sim, não há outra opção. Exames, internação decorrente do coronavírus devem ser cobertos pelas operadoras, pelos planos de saúde, não há discussão. Operadoras que não agirem dessa forma, com certeza nós teremos judicialização. Não há opção para o consumidor. Legal, obrigado, doutor, pela forma objetiva como o senhor respondeu. Agora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu adiar consultas, exames e internações mais urgentes. Pergunto para o senhor se os planos podem oferecer consultas online, a famosa telemedicina, que já vem sendo amplamente divulgado. Muitos já estão fazendo uso dessa tecnologia, né? Que avaliação o senhor faz desse cenário? Perfeito. Primeiro ponto, telemedicina, né? Vamos deixar isso bem claro. Telemedicina
vinha sendo. Perdemos o contato com o doutor Leonardo Navarro. Daqui a pouco a gente retoma o contato com ele. Ele nos explicava sobre a situação dos planos de saúde em relação à pandemia do novo coronavírus. Enfim, informações importantes que todos têm dúvidas e, naturalmente, alguns planos de saúde têm negado algumas informações e também alguns tratamentos para os seus clientes e os seus segurados. Enfim, vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o doutor Leonardo Navarro. Daqui a pouco, então, a gente volta a tratar desse assunto nesta terça-feira, dia 5 de maio. Agora são 13 horas com 42 minutos. Seguimos com informações aqui no Jornal da Rede Alesp, porque antes do início da pandemia do novo coronavírus, 70% das transações diárias eram realizadas com dinheiro vivo, portanto, com notas e moedas. Mas isso deve mudar. A tendência é que o dinheiro em espécie se torne coisa do passado. Além da comodidade das compras online, as pesquisas indicam que o novo coronavírus pode sobreviver até 24 horas no papel moeda, o que faz com que o consumidor prefira, claro, o uso do cartão de crédito ou do celular. Informação importante. Olha só, contato restabelecido com o Leonardo Navarro, o advogado especialista em direito à saúde. Ele falava sobre telemedicina, doutor. Gostaria que o senhor complementasse o seu raciocínio, por favor. Infelizmente. Brasil. E, ora, alguns planos, alguns conselhos, de profissões autorizavam, ora não. Mas era uma discussão já muito intensa, uma discussão muito presente, e agora, com a pandemia, precisou ser regulamentada. Então, no primeiro momento, o Conselho Federal de Medicina regulamentou, o Ministério da Saúde criou algumas regras e, por fim, uma lei federal em caráter de urgência foi editada, possibilitando, assim, que ocorresse a telemedicina, que nada mais é, vamos deixar isso muito claro, muito importante, a telemedicina nada mais é do que medicina, ela é um ato médico. Então, é possível, sim, realizar hoje consultas à distância, é possível que médicos interajam por aplicativos ou por plataformas específicas e é possível, sim, que pacientes se consultem com as mais diversas especialidades e vamos deixar muito claro, pela lei, apenas médicos hoje podem realizar a telemedicina, é o que está na lei, não adianta a gente discutir, mas foi um avanço tremendo para este momento. O que é muito triste é que essa lei ela veio com, eu costumo falar, com um dispositivo de autodestruição. No momento que o Ministério da Saúde declarar o final desse estado de emergência, essa lei vai perder a sua vigência, vai perder a sua eficácia. Então, é uma experiência que vem sendo utilizada, muito boa, muito produtiva, mas que precisará ser revista após a pandemia, mas é uma das coisas mais importantes que ocorreu para a saúde neste momento de pandemia. Tá? Com relação à primeira parte do seu questionamento, que diz respeito aos procedimentos que foram cancelados, infelizmente, os consumidores, os usuários dos planos de saúde têm sofrido com isso mesmo. Alguns procedimentos eletivos, né, que são aqueles procedimentos não urgentes, foram adiados e aquelas consultas e alguns prazos para exames foram também prorrogados. É uma adaptação que o consumidor precisa passar, mas existindo algum prejuízo, ele deve contatar a ouvidoria do plano de saúde e tentar resolver isso com muita urgência. Lógico que os tratamentos oncológicos estão resguardados, continuidade normal do atendimento, aqueles tratamentos que decorrem de uma cirurgia, que são os tratamentos continuados, também não podem esperar, bem como cirurgias que o médico ateste efetivamente a necessidade que ela se realize naquele momento, sob pena de um prejuízo maior para o seu paciente. Então, o que nós podemos destacar é que planos de saúde e consumidores estão precisando, sim, aí se adaptar a uma nova realidade que esperamos seja temporária.
Falando em adaptação, muitos pacientes, clientes têm dúvidas em relação a como os planos de saúde devem proceder em relação aos medicamentos para tratamento da Covid-19. Já existe um regramento neste sentido, doutor? Os planos, as operadoras são obrigadas a arcar com os custos dos medicamentos para tratamento da Covid-19, uma vez que a pessoa tenha sido infectada? Vamos lá. Não há mudança com relação à regra de fornecimento do medicamento. Então, vamos lá. Existindo a necessidade de ministrar este medicamento em ambiente hospitalar e sob supervisão, esse custo do medicamento deve ser arcado pelo plano de saúde, é um custo que faz parte, integra o tratamento para aqueles que estão contaminados pela Covid. Agora, se for um tratamento que a pessoa vai fazer em casa, por um comprimido, né, não vamos falar nome para que não se propague falsas informações, mas se for um comprimido que a pessoa possa comprar na rede, que não seja de alto custo e que ela possa tomar tranquilamente, sem a necessidade de acompanhamento médico ou de administração sob supervisão, aí o custo fica para o segurado. Mas tudo aquilo que estiver acontecendo em ambiente hospitalar, as operadoras devem sim arcar com todo o custo e devem sim arcar com todo o tratamento para a Covid-19. Doutor, como a pessoa que tem um familiar que venha a falecer por conta da Covid-19 pode ter certeza da causa da morte durante essa pandemia? Pelo menos o que Nossa, a gente... essa É uma situação complicada, porque parece que nem todas as mortes com sintomas parecidos com a Covid-19 estão sendo certificadas como Covid-19. O familiar pode exigir por parte do plano de saúde, do hospital, daquela rede, um exame específico para identificar a doença? pode, deve e é direito, né? Vamos deixar isso bem claro. Nenhum médico, e aí vamos falar um pouquinho de ato médico, né? O atestado de óbito, ele é um ato médico, né? Então, nenhum médico pode atestar uma causa-morte que não seja efetivamente aquela que a pessoa teve. Então, se existe alguma dúvida com relação àquela causa-morte, o médico pode sim, por exemplo, declarar que a pessoa faleceu com sintomas de, aguardando o resultado do teste laboratorial efetivo. Mas não atestar ou atestar de forma falsa, isso pode desencadear um processo ético-disciplinar contra o médico. E a família tem sim direito de ter um atestado médico, como o próprio nome diz, que ateste efetivamente qual a causa-morte daquela pessoa. Então, os médicos precisam agir com muita atenção, com muita cautela, porque eles podem sofrer procedimentos éticos disciplinares se não tomarem as cautelas necessárias no momento de se atestar a morte de determinada pessoa. É muito sério e é lógico, além de todo o drama que as pessoas estão enfrentando, enfrentar mais essa dúvida não seria justo com o cidadão que já vem aí com muita limitação no seu dia a dia, com muita dúvida com relação à saúde. Não seria justo ter a morte de um ente sem saber do que foi. Seria um dos maiores absurdos a ser enfrentados aí nessa pandemia. Certamente. Entrevista muito esclarecedora. Quero agradecer demais ao doutor Leonardo Navarro, advogado especialista em direito à saúde. Muito obrigado por sua participação, doutor, aqui no Jornal da Rede Alesp. Volte mais vezes. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço sempre, fico à disposição da Rede Alesp sempre que for necessário. E um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores.